Olá, paz de Cristo Jesus a todos. Desejo um início de semana abençoado a você e a sua família, assim querendo o Senhor. Eu aqui tenho muito cuidado quando vou fazer uma exposição do texto bíblico, quando vou ler um capítulo e fazer a aplicação de um versículo para você. Eu tenho muito temor e muito cuidado para tentar ser o mais honesto e o mais fiel na Escritura. Eu não venho aqui falar um monte de coisa da minha cabeça. Eu não venho aqui te prometer nada que não seja aquilo que Deus tem preparado para cada um individualmente. Tenho muito cuidado com esse negócio. Receba. O Espírito Santo mandou te dizer, como se assim, o fato de eu querer falar da palavra de Deus e sair soltando um monte de coisa, eu pensar que eu estou sendo um instrumento de Deus, eu pensar que eu estou falando algo direcionado pelo Espírito Santo. E se a gente for fazer uma análise, muitas das vezes o que nós estamos falando não tem nada a ver com o Espírito Santo. Isso é uma vontade nossa, é um desejo nosso e é algo que a gente quer falar aleatoriamente. A gente precisa ter o discernimento para perceber se aquilo que eu quero falar, se esse vídeo que eu estou fazendo, se essa instrução que eu estou querendo dar na Bíblia, eu estou sendo primeiramente direcionado de verdade por Deus, pelo Espírito Santo, ou se eu quero lacrar na internet, se eu quero ganhar seguidores, curtida, comentários, ou se eu quero aparecer. Eu preciso entender isso. Porque se eu não entender isso, eu vou ficar falando algo aqui no vazio. Porque por mais que eu esteja lendo a palavra do Senhor, e eu estou diante da Bíblia Sagrada, mas a minha palavra será em vão, porque Deus não está mandando eu falar nada disso, nem fazer nada disso. Isso é questão de vaidade. Então eu preciso saber muito disso. E isso é uma coisa que constantemente me constrange, constantemente eu analiso, por isso eu não venho aqui em vão falar para você algo. Eu nunca vim aqui, você nunca vai ver vídeo meu te prometendo, dizendo, receba, toma, olha essa coluna de fogo, eu desejo para você um dia abençoado, desejo para você isso, aquilo, o Senhor manda te dizer que por esses dias vai acontecer isso e aquilo na tua vida, tudo vai dar uma virada, você vai estar por cima, não mais por baixo, vai acontecer coisas maravilhosas, aquela porta vai se abrir e tal. Eu não venho aqui falar nada disso. Eu nem sei se daqui meia hora eu estarei vivo. Eu não sei se eu posso descer uma escada agora e cair e morrer. Eu não sei se eu posso ser atingido por uma bala perdida. Eu não sei de nada, irmão. Eu posso pegar o carro para ir em algum lugar, sofrer um acidente. Eu não sei se eu posso ser diagnosticado daqui a pouco com alguma enfermidade e Deus não quiser curar, não vai curar. Então, cuidado com o que você anda falando nos altares, no púlpito. Cuidado com o que você anda prometendo às pessoas que não é de Deus. Porque a hora que elas enfrentarem, a hora que elas passarem pelo momento difícil, pelo caminho estreito, onde quando ela for se deparar com a realidade da vida, ela vai perceber que não é nada daquilo. Você então está mostrando uma esperança que Deus não mandou você falar. Então você precisa tomar muito cuidado, você precisa ter temor quando você abre essa palavra e quando você começa a falar da palavra de Deus. Cuidado com as elucubrações. Cuidado com essas promessas que você anda dizendo para as pessoas aí nos altares. Você está trazendo uma esperança. Você precisa ser fiel e pregar a Bíblia. A esperança da igreja, a esperança do cristão está na aplicação, na doutrina de Cristo, na doutrina apostólica, no ensinamento do Evangelho de Jesus Cristo, aos corações dos pecadores, ao se deparar com a cruz de Cristo, a se constranger, a se arrepender, a fazer uma análise, uma reflexão na nossa consciência, no nosso coração. Qual é o caminho que nós estamos seguindo? O que há de ruim dentro de mim que precisa melhorar? Como está o meu relacionamento na oração, na paciência, na perseverança?
na confiança, na obediência. Cuidado com essas promessas mirabolantes. Cuidado com essas esperanças. Se pega uma experiência para os judeus, se pega uma experiência no judaísmo, no Antigo Testamento, e ficam tentando aplicar no contexto da igreja. Cristo não prometeu nada de maravilhoso para os seus discípulos aqui nessa terra. O propósito do evangelho é que quando Jesus separou aqueles 70, vai de 2 em 2, anunciai que o reino de Deus está próximo. Ou seja, vá pregar que a qualquer hora Jesus está voltando. Desde que Jesus morreu, ressuscitou, os discípulos apóstolos já consideravam que a vinda de Jesus poderia ser a qualquer momento. Nunca se pregou uma falsa esperança de futuro e de vida longa aqui nessa terra, mas sempre de que se tenha pressa em ouvir o evangelho para se arrepender dos pecados, porque a qualquer hora Jesus está voltando, e se ele voltar e você não se arrepender, você pode ficar aqui. Baseado no Antigo Testamento, quando Deus deu oportunidade antes do dilúvio, e só Noé e a sua família entrou no barco, e alguns animais. A mesma ideia de Sodoma e Gomorra. Assim como ele foi paciente, deu oportunidade, mas ele trouxe justiça em cada tempo, assim também será a vinda do Filho do Homem. Então, cuidado com essas elucubrações. Um dos textos que mais me constrange no Evangelho é esse aqui, ó. A pesca maravilhosa. Aí você lê isso aqui, muitos pregadores e pastores criam uma elucubração, uma ideia falsa na mente. Nós sabemos que Deus é poderoso, eu não tenho dúvida disso, irmão. Eu sou um milagre, 44 anos de idade, eu sou um milagre. Quem conhece a minha história sabe. Não preciso ficar repetindo. Eu sou um milagre. Agora eu vou dizer uma coisa para você. A maior pesca aqui e a maravilhosa pesca não foram a quantidade de peixe que aqueles homens apanharam, de maneira alguma. Jesus mostrou que aquilo que aqueles homens foram capazes de fazer por uma ordem de Jesus, Jesus agora está mostrando no texto que aquilo não seria mais peixe. A ordem de Jesus não foi fazer com que eles enchessem o barco de peixe e comessem o peixe, vendessem o peixe e isso continuamente vivesse essa rotina. Mas aquilo está referindo-se a almas, a homens, a vidas. Quer ver? É Lucas capítulo 5 e versículo 8. Isso aqui é um dos textos que mais me constrange. Você sabe que Pedro aqui volta e está lá lavando a rede. E não tem nada a ver com esse hino da outra. Quem mandou lavar a rede, quem mandou você parar. Pedro não parou em lugar nenhum. Pedro não desistiu. Aquilo era um ofício, ele fazia com convicção, com vocação e com honestidade e com perseverança. Pedro não estava lavando rede porque estava frustrado. Pedro não estava triste porque não pegou nada. Isso faz parte da vida de um trabalhador. Semear, colher. E tem momentos que você não vai colher nada, porque o gafanhoto, o bicho, vai comer a lavoura, não vai chover, vai ter prejuízo. Isso faz parte. Tem que aprender a aceitar os ganhos e as perdas da vida. Pedro não estava lavando rede porque estava frustrado. Pedro não desistiu de pescar, de maneira alguma. Esse louvor aí, pseudo-louvor, está totalmente ao contrário do texto bíblico. Pedro não estava desmotivado. Ele sabia que tem momentos que tem dia que dá para peixe, tem dia que o mar não está para peixe. Faz parte da vida do pescador. Presta atenção. Então Jesus, vendo Pedro lavando a rede, Jesus entra no barco e começa a pregar. E muitas almas são salvas, libertas.
E agora Jesus pede o barco de Pedro emprestado. E Jesus então convida ele para ir para o mar. E quando chega em determinado local, já tem um cardume de peixe que estava preparado por próprio Senhor, que ele dá ordem nos céus e na terra. Ele manda em tudo. E todo ser vivente ouve a sua voz e obedece a sua ordem. Jesus então agora dá uma ordem àqueles cardumes. Fica aqui porque ele vai lançar rede. E eu tenho um propósito nisso. E os peixes obedeceram. Então, versículo 8, capítulo 5, versículo 8 diz assim: e vendo isto que aquele grande milagre que Jesus havia realizado, a multiplicação do peixe, quando eles apanham muito peixe. E ele disse assim: vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Isso é um dos textos que mais me constrange na Bíblia. Porque Pedro aqui é constrangido com a santidade, com a misericórdia, com o poder da ordem. É um conjunto de valores, de sentido aqui, que deixa o pecador constrangido ao ponto de dizer: não é possível. Ausenta-te de mim, porque eu sou um pecador. Se afasta, eu não sou digno. É isso que ele está dizendo. Ao contrário do evangelho que está sendo pregado hoje, que é antropocêntrico, egocêntrico, que coloca o homem no centro como merecedor e Cristo do lado servindo. Ao contrário aqui, Pedro está reconhecendo que não era merecedor do feito, do milagre, da multiplicação. Pede até para que Jesus se afastasse dele, não fizesse aquilo por ele, porque ele não sentia merecedor de tamanho milagre. Aí olha que coisa interessante, o 9. Pois que espanto se poderá dele, de todos que com ele estavam. Ou seja, um espanto se apoderou dele, de todos que estavam com ele. Igual modo também de Tiago, João, filho de tal. Aí agora Jesus está chamando ele para ser pescador de almas, de vidas. Aquilo foi só um sinal de que aquele grande peixe, aquela grande multiplicação que o Senhor foi poderoso de fazer aqueles homens apanharem. Agora o Senhor está invertendo a ordem, está dizendo: você não será mais pescador de animais que está no fundo do oceano, de peixe que vai morrer. E você agora será pescador de homens vivos para a alma do ser vivente. Você vai pescar, vai ganhar almas para o meu reino. Você será o meu discípulo, você será o meu apóstolo, você será o instrumento que vai lançar rede para ganhar as vidas para o meu reino. Pare com essa ideia de fazer aplicação somente para os bens materiais. Você está frustrado, que você está triste, que ele vai te ver como coitadinho e vai lá e vai te encher de coisa para satisfazer a sua vontade de te deixar feliz. Pedro em nenhum momento ficou feliz com aquele monte de peixe. Ao contrário, ele foi triste porque ele sentia que não era merecedor de receber aquilo. Que ele não era merecedor nem de ter a presença de Cristo. Mas a graça fez com que Cristo se aproximasse dele. Para um propósito, fazer dele um pescador de almas, de seres viventes, para obter a salvação da sua alma. Não existe mais nada nesse mundo que seja tão satisfatório você entender que foi chamado para um propósito, para almas, primeiramente para a sua vida com Deus, a consertar, se santificar e se arrepender dos seus pecados.
E depois sentir que você agora é um instrumento para lançar rede e ganhar almas para Jesus. Tem mais nada tão importante do que isso. Que tudo passa, é vaidade. O Senhor Jesus não prometeu esse tipo de vaidade passageira para a sua igreja, para o seu povo. Isso é elucubração, isso é ganância, isso é usura de muitos pregadores, muitos pastores na atualidade, porque o evangelho no passado não era pregado dessa forma. Mas a ganância, a usura dos homens tem feito com que, ao se aproximar da igreja hoje, é questão de bens financeiros, de vida próspera, sombra e água fresca aqui nessa terra. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Jesus está voltando. Se você não se consertar e mudar essas tuas pregações e fazer com que o povo se aproxime de Cristo para reconhecer o seu pecado, entender que nós estamos aqui para um propósito, você vai pagar um alto preço por causa dessa tua vaidade, de confiar mais na quantidade de pessoas para encher a igreja, para te dar dízimo e oferta, para fazer com que coisas fiquem bonitas, tijolo, barro, som, instrumento, isso e aquilo, igreja cheia de seguidores, de lacração. E você está saindo do propósito que é com vidas. Cuidar de vidas e conduzir vidas no caminho estreito e na porta estreita. Isso vai te custar um alto preço. Vai te custar um alto preço. Que todos aqueles no passado que não compreenderam, que desobedeceram como reis, que desobedeceram, que não entenderam esse propósito para com Israel e pecaram, fizeram que o povo pecasse, se desvirtuasse do caminho de Deus, pagaram um alto preço. E com você e comigo também não será diferente. Mude a forma de conduzir o povo de Deus. Mude a forma de pregar para o povo de Deus. Conduza o povo de Deus ao propósito espiritual. A entender que foi chamado para um propósito aqui na terra. Que Deus tenha misericórdia de nós.